Salve família tricolor, tá começando mais um episódio do nosso podcast São Paulo Europa Talks. Tô aqui com meu amigo Brunão, tô com o Dudu também, e hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Vou começar lá com o Bruno, direto de Figueira da Foz, em Portugal. Tamo aí, cara, tamo aí nessa depressão aí com esse time, né, cara, de novo, a gente vai mudando, né, a gente tem uns se pegar meus capítulos é sempre assim, tô animado, aí do nada cai, aí animado de novo, aí cai de novo, tá tenso, cara. Parece o Bitcoin, Exatamente, o gráfico do Bitcoin. é isso aí, velhão. Eduardo aí, e aí, Eduardo? Vocês estão aí tristes, mas é isso que eu esperava, gente. Eu já tô blindado já, porque desde que Roger veio, qualquer vitória era lucro. Vocês sabem que eu nunca exagero. Eu sou sempre ali Não, tava certo falando com as minhas campeão semana opiniões. passada. Exato, velho. Com Crespo campeão. Com o Crespo era campeão. Nunca Imagina o Crespo com exagero. esse time agora. Mas com o Roger a gente tem que ter E o essas e o essas Bobadilha sendo um dos melhores do time. Não, o Esse time é Bobadilla é o horroroso. melhor. Se o Bobadilla vai para o Real Madrid, ele pega a vaga do Valverde. O Craque. Bobadilla vai para o PSG, ele pega a vaga do Vitinha. Não tem Exato, ninguém no mundo melhor que o Bobadilla. pois é. Hoje, não tem. Não tem, pois é, velho. Bom, vamos pra nossa pauta aí, né, Renatão, segue aí, né, Rapaz, velho. tá pipocando aí nessa próxima janela, pelo menos 3 transações que vão encher os cofres do São Paulo, hein, cara. Ah, é, tem O Sara, o o Sara, o William William Gomes Gomes, né, sim, e o Antony. né, e o Antony, né. Tem os O 3 aí Gabriel com Sara pra onde? cara, tem propostas em cima o Gabriel foi convocado pra seleção, né, Convocado e tá no jogando na muito última no vez. Só Galatasaray. isso já aumenta o passe, né. Isso aí já aumenta, então pode ser que ele pinte num time aí de segunda prateleira, quem sabe primeira. Mas o William Gomes, que a gente criticou muito, eu tô atravessando a pauta aqui, mas só uma coisa que me veio Não, na não, cabeça. imagina, cara. O William Gomes, quando foi vendido para o Porto a preço de banana, né, o São Paulo pelo menos segurou ali 20% dele. Então tem os 20% e mais os 3% do clube formador, né. Então nós estamos falando aí, cara, de algo em torno de R$ 100 milhões aí pelas propostas que estão chegando, R$ 100 milhões para o cofre do São Paulo. Nossa, cara, é E alguém bastante sabe coisa. se a gente quantos por cento a gente tem do Militão? Porque ele vai reassinar Cara, o contrato Militão é com o Real Madrid. só formador, só de clube formador mesmo. Só, não tem nada demais não. E quando é renovação de contrato a Não, gente não, pega alguma partida, alguma só coisinha? quando Só troca quando de vende, clube, né. Tá. só quando tem a Ele vai venda. pegar um contrato gigantesco aí pela frente na próxima temporada. Mas vamos lá, Mas pensei vamos pra que pauta, vamos pra pauta. Vamos pra pauta. Começar com São Paulo e Vasco, né. Já Não, então falamos aí. vamos pular, próximo assunto. Eu como é que falo é? Como é que é? é depressivo, cara. Teve esse jogo? Teve esse jogo, velho, teve esse jogo. Rapaz, Não. não fiquei sabendo não, vamos pro próximo assunto? Próximo assunto é o jogo de hoje, então. Não sei o que que é pior. Cara, São Paulo e Vasco foi assim, o time começou bem, cara. Eu estava vendo o jogo, cara, o lance do Caleri é uma pintura, Jogadaço, velho, é uma pintura. E na jogadaço. hora e na hora que ele foi, eu vi o Luciano indo para o meio, eu ainda falei: "Toca para o Luciano", e aí ele fez melhor ainda, ele driblou o cara e depois ele tocou para o Luciano, cara, foi Tocou espetacular, não, velho. ele Não chutou, não dá pra ser 8 ou Ah, é? 80, né? ele chutou e o goleiro rebateu no pé do Luciano. Pois é, cara. Não dá pra Nossa, ser 8 ou foi 80. A gente vem aqui falar: "Ah, grande jogada", mas perdeu por causa dele. ainda teve o Não, lance, né, que ele não fez o Perdeu por gol, é causa dele? fogo, né, cara, é Porque se fogo, ele é. fizesse 2-0, será que a gente levava virado? tava 1-0 naquela hora, né. Tava 1 a Aham. 0, né, ia ser mais difícil, né, cara, ia ser mais É, difícil. Se tratando de São Paulo, tudo é possível, mas Tudo. diminuiria a chance do Vasco virar, com Hum, certeza, né, cara. cara, eu eu acho que a postura do time tem muito do técnico, lógico, mas não dá pra colocar só na conta do técnico não, velho. Sim, Não dá pra colocar só na conta. Eu acho que faltou ali o pênalti foi não tinha o que fazer. A bola pega na mão ali, né, desvia, não é uma coisa intencional, mas foi pênalti. sim, E no campo dos caras, torcida dos caras em cima. Depois que empatou, eu falei: "Cara, dificilmente o São Paulo consegue segurar o empate". mesma coisa. E a nossa zaga, pelo amor de Deus, velho.
Hum, Não, cara, é assim, ó, Dá falando um outra pouco do arboleda. técnico, eu concordo com você, tanto que no jogo eu até mandei lá no nosso grupo do WhatsApp, que não era só o Roger Machado, mas eu acho, cara, que a questão e o Caleri também falou, né, na entrevista, né, que eles treinaram uma coisa e o time fez outra. Só é. que assim, então, qual é o problema? Eles não estão entendendo o que o Roger Machado quer, eles não estão conseguindo fazer, porque o esquema também não ajuda, porque, assim, o São Paulo tem 3 pontas e não tem meio de campo, cara. Então, assim, o que o São Paulo tinha de melhor com o Crespo, o Roger Machado destruiu, que foi um meio de campo. Não Destruiu. tem meio de campo, questão de jogador ou questão de tática, você tá falando? Eu Não, acho ele que mais em questão de destruiu. tática. Mais em Hã. questão de tática, entendeu? Porque A mesmo gente sem o tinha Marcos uma Antônio, eu acho que o Marcos Antônio é fundamental ali, mas eu acho que mesmo sem ele, o time ainda tinha uma postura melhor ali no meio de campo. Sem ele, cara, o Arthur, por exemplo, ele não consegue fazer, cara. Ele vai bem e tudo, mas ele não é esse cara, entendeu? Não adianta É. esperar dele isso. O as mudanças que o Roger faz também, que eu não consigo entender, Eu também não não. tem condição de ficar em campo o Tapia e o Caleri. Não tem. Não tem. Isso só se tivesse, assim, perdendo o jogo, faltando 5 minutos pra acabar e você bota todo mundo para o ataque, aquela Exato, vamos aquela ver o que que dá? loucura, né, de Na cruzamento e loucura. bola para ataque, é. Mas quando ele bota o Tapia, estava 1-1 ainda, o jogo, eh, tirou o Luciano, estava cansado, tudo bem, mas aí você não tem ninguém que faça o papel que o Luciano estava fazendo ali, né. E aí você fica com Tapia e Caleri, 2 camaradas, como é que eu posso resumir? Grossos. É, que é brucutu, né, cara? Que é os É, caras ali, né. prontos. É. E, cara, a bola não chega. O Arthur não, o Ferreirinha não jogou, né? Ferreirinha, Ferreirinha não jogou, cara. outra lesão. Foi o Luca, né, que jogou, né. É, foi o Luca. O Ferreirinha quando começa, né, faz 2 jogos bons e a gente empolga, ele machuca, treinando Pois é, geralmente. exatamente, cara. Então, Então, assim, cara, ele eu até estava olhando aqui, né, porque eu também foi uma coisa que eu olhei e na hora eu falei: "Cara, o que que o Roger tá pensando para o jogo, cara?" Porque ele colocou o TT, o Wendel, o Mike, o Negrutti e o Tapia, cara. O que que ele tá pensando para o jogo? Porque, assim, não tem um cara ali de meio de campo, o Negrutti talvez, mas, cara, o TT também é mais pelos lados do campo. Você não você tá você o jogo ele passa pelo meio de campo, cara, não adianta, é, cara, entendeu? a coletiva dele, ele falou que era um jogo muito difícil e que ele queria a proposta do contra-ataque, e que não funcionou. Só que não Talvez vem tenha funcionado no funcionando, né? primeiro tempo. É, O problema é esse, né, cara? Então, é muito complicado. O Roger claramente tá sentindo a pressão também, né, e além disso, taticamente, o que ele fez acabou com o time, cara. Acabou com o time, cara, entendeu? imagina você, todos nós trabalhamos, né, imagina você ser contratado já nessa pressão, sabendo que você tá demitido. Porque o Roger sabe Exatamente. que ele tá demitido. Uhum. Ele não sabe se vai ser hoje, no final do jogo contra o Juventude, ou se vai ser no sábado ou no domingo, no final da rodada do Brasileirão. Mas que ele tá demitido, ele já sabe. Então Exato. deve ser difícil, cara, pra você, Não, é o que eu eh falo, cara. E eu concordo com a Independente lá, os caras foram lá na frente do CT, né, já indo para um outro assunto da pauta aí, os caras foram lá e eles falaram para o presidente: "O Roger não tem culpa de nada, cara, ele foi não, contratado, imagina, eu posso ser o profissional mais incompetente do mundo, se o São Paulo me ligar, cara, você vai, cara". Entendeu? Você claro, vai. Então, claro. assim, ele não tem culpa. Culpado é quem contrata. E, cara, desculpa, o Rui Costa, ele armou um problemão para o São Paulo, porque, assim, tá devendo pro Crespo, vai demitir, vai dever mais, chegar a cerca de 10 milhões só em dívida de técnico demitido, e tudo planos Uhum. dele, cara. Da cabeça dele, entendeu? Diz que antes de demitir, o São Paulo pagou acho que dois meses que estava atrasados com o Crespo, né. É, então. Já antes de chamar pra conversar e tal, fez um acerto aí pra minimizar um pouco, mas o Pois é. acordo que estava parcelado continua, e aí a rescisão é uma outra multa rescisória, né, Uma outro que vai montante somar lá, né? esses 10 milhões aí. Marcos Antônio só volta depois da Copa, Exato. né, Lucas já tá correndo lá no campo, mas ainda não tá liberado pra treino com bola nem nada, com a Sim. fratura, né, Uhum. foi 2 E se ele costelas, né? já tá foi a mesma coisa, mesma coisa. Só que o Oscar parece que já estava caindo aos pedaços, não sei se pegou a costela mais importante.
Mas foi a mesma foram 2 costelas, eu não sei se foi as mesmas, mas o Qual Lucas tá qual voltando delas, muito né? mais É. rápido. É. Mas então, o Lucas não dá pra contar também com ele antes da Copa, se bobear. E dá pra contar com ele em campo? É isso que eu ia falar agora, não dá mais não. Eu, pra mim, cara, É, sinceramente, pelo que vem produzindo, tem conversas aí de times dos Estados Unidos querendo ele, né, e tal. Cara, eu sinceramente e agradeço e tal, mas eu acho que deveria vender, cara. agradeço por um jogo de volta contra o Corinthians e tchau, tchau. Esses últimos Não, 2 não anos e só meio pelo aí que a gente jogo, teve o Lucas. a atmosfera que ele criou, ele foi É, importante. exato. Agora, ele não Foi. consegue ter uma sequência de jogos. Lá nos Mm-mm. Estados Unidos, ele vai jogar o quê? 2 vezes por mês? Como é que é o calendário E Exatamente. lá? ganhar 15. milhões Vai pra lá, morando cara, em encerra a carreira Miami. lá. O Exato. Kaká fez isso, cara, não tem problema nenhum. O Messi tá lá e o time do Exato. Messi. Barcelona inteiro tá lá Exatamente, junto. cara. Então, assim, eu acho que a questão do Lucas é realmente de despedida aí, porque é só você ver, por exemplo, como o Caleri voltou de lesão e como o Lucas voltou de lesão, né? A diferença O é Caleri absurda, né? é uma Cara, o surpresa Caleri até para é os outro, médicos, tá. é, cara. Mas é porque ele tem muita vontade. Mas ele tá O jogo voando Não, num dele não nível depende de técnico assim, técnica, é, cara. não depende de refino técnico, ele é mais: "Vou na loucura assim mesmo, vou mas bater às no ombro". vezes o Mas jogador, às vezes, tem limitação, cara, de movimento e ele não tá com não Sim, tá, limitação, cara. ele eu acho que tá essa É, dando limitação de movimento depois de uma lesão atrapalha muito mais o jogador que é bom tecnicamente, do que o sim, jogador que é mais forte né. e é. Cara, ganha a bola no corpo. O drible dele no lance do gol do São Paulo eu não esperava, cara. Eu não É mesmo. esperava mesmo. É Foi coisa uma foi um rara nível mesmo dele fazer. técnico bem alto ali, cara. Ele é grosso, mas às vezes ele tira um coelho da cartola, Exato. né. Sim. Lembra aquele gol que ele fez pelo Boca Juniors ainda, que ele vai de letra e Ah, cobertura no goleiro? sim, De exatamente. vez em quando de vez A em quando cada sai uns 3 negócios jogos desse. ele tenta um desse no São Paulo, né, toda hora tem uma letra dele. É. Aí esse gol que ele perdeu contra o Vasco mesmo, parecia que ele estava num treino, porque, tá, ele não se posicionou bem, errou a primeira finalização, teve uma segunda chance, errou, que aí ele chutou em cima do zagueiro, e Sim, aí, cara, ao invés dele respirar, parar, virar o corpo de frente pra zaga e tinha o Luciano, podia fazer alguma outra coisa, ele tentou de letra, como se estivesse num treino, brincando. sim. Ali faltou seriedade da parte dele, né. Pra Se ele poder para a bola finalizar, né. para a bola e levanta a cabeça, ele ia ver o Luciano, ia ver mais alguém, sei lá, quem tivesse na área chegando, o Luca, Sim, com mas não certeza. foi, Não foi foi, cara. displicente. Mas é isso, cara, eu acho que o jogo contra o Vasco é o jogo que todo são paulino já sabia o que ia acontecer quando empatou. Porque o São Paulo não tem essa capacidade, é um negócio, assim, impressionante. Os jogadores também não têm péssimas escolhas em campo, assim, a tomada de decisão dos jogadores do São Paulo é um negócio, assim, assustador às vezes, porque os caras vão tem muitas vezes que o goleiro sai ali na zaga, o outro cara da frente tá marcado, eles estão vendo que o cara tá marcado e eles tocam no cara, velho, É. pra poder sabe, a chance de perder a bola na frente do Rafael ali é enorme, né, cara. Então o Não, Rafael tem também no buracos, o Rafael no buracos no pênalti campo. podia ter pego aquela bola também, né, mas tem crédito, Não, tem crédito. não tem mais não. Não tem mais crédito não, na minha Não, opinião não cara, ele tem mais não. salva muito, cara. Aquilo ali, no pênalti, foi frango. Uma das poucas vezes que eu vi um cara frangar no pênalti, foi o que o Rafael fez ali, mão de alface mesmo, que a bola Ele não estava muito mais na mão dele do que pra fazer gol. E pois ele é. conseguiu, sei lá o que que Se ele ele É, a quiser arrumou. bola ele tentou passou segurar a bola, se ele é. tivesse 5 a bola, ele defendia. Foi na hora que foi o pênalti, eu vi o replay e eu falei: "Cara, por que que ele não espalmou essa bola pra fora, cara?" É, Não entendi, tentou dá um sair na tapa na foto. bola com a mão ali e bota a bola estava na mão dele, né. O Rafael, ele salva muito em alguns momentos, ele fecha bem o gol ali e tal, só que ele não sabe sair em bola aérea, sempre mata de raiva, Sim, perde o time, não sei se ele tem problema de visão, se ele é míope, o que que é, mas ele erra sempre o time da bola e costuma ter essa e pênalti, qual foi a última vez que ele pegou um pênalti, cara? na Um goleiro final contra o grande, bicho. Palmeiras. É, final contra o É, Palmeiras em um goleiro 2023. grande, cara, você já sabe que o adversário sabe que, pô, tem que bater muito bem, porque senão esse cara vai pegar. O Rafael não É. tem sido assim. É, eu sou suspeito que eu acho o Rafael eu acho que ele é um dos mais, qual que é a palavra? Um dos mais que mantém o nível, sabe, do São Regulares. Paulo, regulares. Desde a temporada passada, acho que inclusive não é uma coisa muito boa se tratando de São Paulo, mas foi um dos melhores jogadores da temporada passada, porque muitos jogos, se não fosse ele, cara,
A gente ia ter uma situação muito complicada, mas é aquilo, cara, falta alguma coisa ali no pênalti, principalmente, que esse daí ficou muito claro que ele tem uma deficiência grande ali no pênalti, que a bola estava na mão dele, cara, na Não, mão foi uma dele. falha bizarra, velho. É, Falha ela bizarra. estava na mão dele. Mas é isso, meus amigos. Agora bora o outro assunto. Vocês viram lá Independente, eu vi cara, eu tenho uma eu vi muita gente: "Ah, vocês não trabalham e não sei o quê". Cara, se vai, reclama. Se não vai, reclama. Eu não entendo essa Aham. galera, velho. Mas não é mesma galera. É que é 50-50. 50% das pessoas vão falar pra ir, e quando eles vão, as outras 50 vão reclamar, não é a mesma É, pessoa. cara, eu não entendo, cara. "Ah, não, vocês têm que ir lá, vocês têm que cobrar, não sei o quê". Pô, beleza, os caras foram lá, cobraram o presidente. Na porta do CT, e aí os cara um monte de comentário: "Ah, a galera não trabalha, não sei o quê". Cara, então, velho, então eu não sei o que vocês querem, velho. Porque os ca a tem muita gente que não entende que ali, a Independente hoje, ela é uma empresa, cara. Ela é uma empresa, fatura, vende produto, Sim, tem administração, tem tudo, cara. Então, é. assim, é o trabalho dos caras, né. E tem tido uma preocupação social também, fazem campanhas sociais, Uhum. expulsam os membros que estão ali só para arrumar confusão, como aconteceu lá com a torcida, acho lá de Campinas, né, Sim, a Independente de Campinas, que deu um problema lá com brigas e tudo mais. Então assim, eles estão muito mais profissionais, é o que você falou, partiu pra um caminho como se fosse uma empresa realmente. E eu acho que esse tipo de cobrança que foi feito, ele é saudável, cara. Ao também contrário dos acho, caras cara. do Corinthians, você viu como é que foi feita a cobrança lá? Nego chegava dando soco no carro e botava a mão na cara do Ah, jogador: "Tá de sim. risadinha por quê? Tá me Foi. tirando?" Pô, isso não é o camarada já falava: "Eu vou apanhar aqui". É, velho, entendeu? Pois Os é, os cara. malucos Então, do assim, os do caras PCC pararam te cobrando. e quando eu vi o que o Baby falou para o presidente, eu até perguntei nos grupos aí, eu falei: "O que que ele falou de errado?". Porque ele falou tudo Nada. para o presidente, ele falou: "Ó, vocês ficam aí fazendo a cagada de vocês, e aí a torcida vem cobrar da gente para poder depois ficar tirando o técnico, sendo que o técnico não tem culpa e vocês têm que demitir o Rui Costa". Falou É isso tudo aí. que todo mundo quer, cara, porque o Rui O Costa técnico é é o ruim, culpado, cara. quem contratou que é o culpado. É isso aí. É E tem que simples mandar assim. embora os 2. Sim, O exatamente. pessoal fala, tá botando o Rafinha no mesmo na mesma sacola aí, na mesma bacia. Eu separo o Rafinha um pouco. Um Eu acho que pouco. quando o Rafinha chegou, ele melhorou o ambiente, na época do Crespo ainda, melhorou o Sim, ambiente, porque estava aquele discurso de perdedor, aquele discurso de fracassado, de que não dava mais, e o Rafinha Que o conseguiu ajustar Crespo isso. criou. É. E eu não acho que é papel do Rafinha contratar não, cara. Ele tá num papel ali muito mais, ele tá no lugar do Muricy, né. exato. O Muricy não tinha opinião para contratação, ele fazia uma coisa de gerência de futebol, intermediava a base junto com o profissional, é outro tipo de coisa. Ele tem que estar no dia a dia dos jogadores. Quem contrata, aí é o pessoal do departamento de futebol ali, que é o Rui, eh, aquele outro, o Chapecó, né, aquela Chapecó, galera, sim. é outro Eu acho departamento. eu eu acho assim, teve um momento ali com o Rafinha e o Crespo deve ter tido alguma coisinha, porque trocaram, farpas nas entrevistas, né. Então eu não sei, Sim, ninguém sabe como que era internamente. Eu acho que devem ter perguntado para o Rafinha, e ele deve ter dado a opinião dele de que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Crespo, né. Porque assim, é. para ser demitido do jeito que ele foi, alguma coisa aconteceu. Só que ninguém sabe o quê, ali internamente. Não, e Então fica aquela postagem do Alisson também, né, "Deus é, é então. justo". É, Aí você então. já sabe, ó, alguma coisa estava Alguma treta acontecendo. aconteceu, só que a gente É. só vai saber se um dia o Crespo falar, porque ninguém do São Paulo vai falar. Então, já tem isso. Então, assim, o Rafinha, ele tem um pouco ali, ainda tá na dele, porque não é o papel principal dele. Agora, e o Rui Costa ainda facilitou o trabalho do Macis, porque pelos bastidores falou que se o Roger Machado saísse, ele saía também. Amigão, Bora, obrigado, obrigado. Se eu fosse o tchau. Macis, ele entrava, se ele entrasse na minha sala e falasse isso, eu ia falar: "Amigão, já passa no RH ali, por favor, então, cara. Por Eu vou favor". trazer uma polêmica agora, pode? Pode, pode, manda. Polêmica, eu nem acredito que eu vou falar aqui agora. O São Paulo precisava hoje, para esse cargo do Rui Costa, não de um outro sujeito de gelzinho na cabeça, ternozinho alinhado da Gucci e não sei o que mais. Precisava de um camarada igual o Marcos Braz, O Marcos do Flamengo. Braz. Do Aquele maluco. Flamengo. É uma loucura o que eu tô falando, é polêmico,
Mas, cara, estava na hora de um maluco mesmo, um cara que peita a arbitragem, que sai pra porrada. Lembra dos bastidores do Sim, Marco sim. Braz? Até Uhum. morder virilha de de Até morder torcedor virilha. ele foi. O ca Mas é um camarada que defende o clube dentro e fora do campo. O São Paulo virou uma marionete, cara, desde a época de Casares, Não, tá aqueles demais, cara. gelzinho na cabeça, não sei o quê. "Não, a gente quer falar aqui que a gente tá muito insatisfeito com a arbitragem, mas tudo bem, a gente entende". Cara, toda vez os erros contra Palmeiras e tal, sempre contra o São Paulo, e nada é feito, o bastidor fraquíssimo. É. Eu acho que precisava agora de botar um camarada que tenha um prazo de 2 anos, e Sim. depois manda embora, senão também ele estraga o clube, mas pra dar uma mexida naquilo ali, Pra cara, dar uma bastidor. mexida, né, cara. Eu falar pra você que eu não cara, eu não lembro muito bem a fundo, a capacidade do Marcos Braz em si, mas eu teria que ver o trabalho dele no Flamengo, eu não lembro. Acho que ele foi bem também, não sei. O Flamengo ganhou título e tudo na época dele também, né. Ganhou, É, então. 2019. E ele era aquele cara E que aparecia sempre com opinião polêmica, sempre sim, do aquele Real Madrid, né, não sei o quê. ele lembrava muito os dirigentes, O Juvenal Juvenal, né. Gilberto, o do Vasco, Eurico Miranda, e aquela Sim, aquela aquela coisa galera do coronel, né. da mala de dinheiro, coronel, exatamente. Ele É. lembra muito isso. Quando o Flamengo ganhava, ele aparecia no vestiário lá com charutão, aquela coisa. Pois é, cara, assim, o São Paulo, ele precisa de um choque, cara, porque tá É, muito igual, por exemplo, o Flávio Marques lá, que era o cara que tinha voz para criticar orçamento e tudo, cara, foi destituído demitido. pelo então assim, o que aparece é que voltou a mesma coisa, que era o quê? O círculozinho ali que vive num mundo de realidade paralela e que quem critica, uma crítica construtiva, é mandado embora, entendeu? O Crespo, Mas agora o pelo Flávio menos Marques, tá criando um padrão que era o mesmo do Casares, né, cara. mas o Massis não tem esse perfil de blogueiro do Casares, né, que só Ainda bem, aparece né. quando ganha. Ele chega, abre o vidro, conversa com a torcida. Sim. No Só que, cara, na gestão ele precisa tomar uma atitude, cara. Porque assim, é. vai ficar caro para o São Paulo? Vai ficar. Já já fez a merda, É, vai ficar caro, ou não era pra adianta trazer. mais. Não É, adianta agora mais. que O trouxe, o Roger corrige o logo. Roger Machado vai ser demitido, o Rui Costa também. Vai ter que fazer uma reestruturação no departamento de futebol e vai ficar caro. Foi escolha dele acreditar no Rui Costa, então agora vai ter que pagar o preço, cara, E se entendeu? redimir. Ninguém hã? E se redimir com a torcida, com os torcedores, com a Ninguém Enquanto ainda independente. tem tempo, né. Aham. nenhum torcedor vai imaginar o Roger Machado no comando do São Paulo ainda no ano que vem, por exemplo. Não. Ninguém, 100% se você for entrevistar, o cem cara vai por falar: "Não, tem que cento, tem que mandar cem por embora". cento, Você não tem 100%. projeto imaginando ele já no ano que vem. Não, tem que É. mandar embora agora, corrigir agora. Né. Não, e detalhe, eu vi uma notícia de que os caras, não, porque a gente não pode mandar o Roger Machado agora, por causa da estruturação do futebol e não sei o quê. Eu queria entender, cara, porque, cara, é uma coisa, assim, que pra mim é surreal, porque parece que os caras começaram nisso ontem. É capaz de se juntar nós 3 aqui, sem gestão sem experiência nenhuma de gestão, fazer melhor que esses caras, porque não é possível que eles acharam mesmo que o Roger Machado ia ser melhor que o Crespo. E que ia mudar o São Paulo. Não é possível, cara, Não, porque tem gente que é doida. Tem gente que é doida de não é cabeça possível, cara. que acha que tá certo. Pois Isso é, aí cara. Ó, não. ele só ganhou o campeonato estadual até hoje e em estados que só tem 2 times. Ele É. ganhou em Minas, ganhou no Rio Grande do Sul e ganhou na Bahia, né. Pois é. Então, por aí vai. Se ele ainda ganha no Rio ou em São Paulo, que você tem no Rio tem 4 times, São Paulo tem lá 6. Mais difícil, né. Mas não, ganhou pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro, né. Exato. Mas já temos um E ó bom corte aí pra fazer com essa polêmica do Renato aí. Vou tentar fazer um corte dessa do Marcos Braz Mas aí, velho. como é que Marcos você Braz, olha nego vai me bater com força. mas como é que você olha um treinador em que o último trabalho dele foi ser demitido por quase rebaixar um time, Eu não entendo também, só cara. ganha paulista não, só ganha estadual, você fala: "Esse cara é o cara certo Tiveram para que o São chamar Paulo". o Abel Braga lá pra salvar o Abel Braga pra Pois salvar é. o Inter. Não, e é muito louco, porque, assim, o São Paulo tá 6 jogos sem vencer no Brasileiro, cara. 18 pontos, somou 4. Era vice-líder, cara. É, Não, era líder. ganhou uma, Desculpa, era era líder. líder. Quando o Era Crespo saiu, era líder, líder. ganhou do E as Cruzeiro de 4-1, que eu não Sim. sei nem como que conseguiu fazer 4 gols, porque Pois é, é o mesmo loucura, né, time. cara. E jogou É, bem, hein.
Ó, pra não Que dizer jogou que eu bem. sou e pra não dizer que eu sou injusto, ó, jogou bem aquele jogo. E depois empatou com o Inter. Foram 4 pontos. O resto perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Vitória, perdeu, pro Pro Vasco, Vasco, deixa eu ver aqui, o do Vitória também perdeu foi mais uma outra que eu nem lembro. bizarrice, cara. Nossa, que joguinho, olha, eu vou te É contar. que não é que o Quer ver? São Ele Paulo pegando estava quase pra ganhar, era um jogo muito feio, muito mal jogado pelo São Paulo, pelo ó, falta de vontade dos jogadores, o São Paulo tudo. perdeu, é que aí o Crespo ainda estava, né. Perdeu para o Atlético Mineiro, depois perdeu para o Palmeiras. Aí, demissão, né. Aí veio o Inter, empatou. Ganhou do Cruzeiro, ganhou Sul-Americana, perdeu do Vitória, ganhou Sul-Americana e agora perdeu do Vasco, entendeu. É isso. Então assim, tá É o complicado. Zubeldia 2.0, só ganha Então. Continental. Não dá não, cara, desculpa, mas assim, já tá demitido, já sabemos, todo mundo sabe, mas os caras querem ainda não, e aí, detalhe, quando você pensa que, pô, agora o presidente vai ter pulso firme, porque ficou muito claro depois do jogo contra o Vasco que tinha que ser demitido, aí mantém o cara, É. pra perder E, cara, mais tempo. não temos elenco pra jogar 3 frentes, 3 Não temos. campeonatos. E aí o que que tá acontecendo? Perdemos o Marco Antônio, porque estoura o jogador. Você Exato. corre um risco aí de estourar um Calé, de estourar um Arthur, o Ferreirinha também já se machucou. O Daqui a pouco Renato a gente já tá com Gaúcho o falou isso. próprio Renato falou. Aham. O técnico do outro time praticamente deu um recado pro Roger Machado: "Pô, você usou o cara na Sul-Americana, chegou aqui, o cara estourou". Ele 30 ele minutos. fala ele fala com essas palavras: "O cara que iria me dar trabalho no jogo". Não é possível, cara. Mais É. que isso, o presidente quer o quê? Sabe, é difícil, cara, é difícil. Mas, meus amigos, e o jogo de hoje? O que que vocês esperam aí? Vamos Três a lá, zero. hoje o São Paulo estreia na Copa do Brasil, né, joga no Morumbi e depois joga fora, não é isso? Uhum, sim. Aham. Joga no Morumbi e depois joga na verdade joga fora, mas é em casa, né, que é contra o Mirassol, mas vai ser no outro estádio, né. Não, não, mas o tô falando de Copa do Brasil. O Não, primeiro a jogo é no Copa do Morumbi. Brasil a Confronto. Copa do Brasil agora vai ser esse do Juventude, e depois a próxima da Copa do Brasil é só no dia 13 de maio, contra o Ah, tá, Juventude. mas aí é o jogo de volta lá. Isso, tô lá. Então, cara, hoje tem que ganhar, Vão aí ser por uns 2 2 gols de diferença. vou ser o polêmico também aqui junto com você, Renato. Vão ser 2 vitórias mentirosas, muito provavelmente, contra o Juventude e contra o Mirassol. É, Porque aí depois tem o Milionários na Sul-Americana, esse vai ser um pouquinho mais difícil, né, que é eu não tô fora muito também e tal. otimista, É, tô muito otimista não. Mas vamos deixar palpite então? vamos, puxa Faz aí. a abertura do corte aí. Quer que eu faço? Vamos lá. Faz, faz. Bora deixar palpite então para São Paulo e Juventude, jogo de estreia do São Paulo na Copa do Brasil de 2026, no Morumbi. Começa aí, Eduardo, seu palpite. Cara, o time não tá me deixando muito otimista, então 1 a 0 para o São Paulo. Boa, vou eu. 2-0 São Paulo, mesmo sem o otimismo. Mas ó, vitória mentirosa, já vou avisando. Vitória Só mentirosa, né? é muito mais pelo nível do Juventude, que tem muitos ex-são paulinos inclusive, né, do que pelo São Paulo. O Juventude ganhou do Atlético Mineiro no final de semana? Deixa eu ver, cara. Vamos ver agora, consigo aqui ver Vamos lá, vou rapidinho. deixar meu palpite. Mas vai Três aí, a um, 3-1 São Paulo. 3 a 1. 3 a Esse 1. Aquele um gol golzinho que aí a gente você já sempre sabe. toma. Esse um gol vai ser problema na volta. É, a gente sempre toma um gol. Exatamente, Você exato. consegue olhar aí a última Em rodada do seguida, Brasileiro? então, no Bra então, o Juventude, cara, ele tá aqui, ó, o último é CRB, Goiás, Fortaleza. Você quer o quê? O último jogo que ele ganhou? Não, teve, acho que foi Curitiba que ganhou. Então vamos fazer o corte de É. novo que eu estraguei esse corte aqui. Ah, tá tranquilo então. Hum. Desculpa, foi Ó, o puxa Curitiba aí, que ganhou vai. do Atlético Mineiro. Não foi não, não foi o Juventude não, cara. Juventude tá na Série B, né, então os jogos Tá na dele Série B. exato. Aham. Né, você tá tranquilo, Renato. Então bora deixar palpite aqui para São Paulo e Bora. Juventude. Jogo de estreia do São Paulo na Copa do Brasil de 2026. Jogo no Morumbi, hoje. Vamos lá, começa aí, Eduardo, seu palpite. Vou falar 1 a 0, jogo feio, mas 1 a 0. E aí, Bruno? Boa. Eu vou de 2-0, muito pelo nível do Juventude, não pelo São Paulo. E tem vários ex-são paulinos lá inclusive, né. Inclusive. Exato. Eu vou então 3-1 São Paulo, porque não tem como não tomar gol. Vocês estão sendo muito otimistas. A nossa zaga ali é uma mãe, sempre sai um golzinho. É.
Mas eu acho que dá pra fazer uns 3-1 ali. E é isso. Você que tá É isso. assistindo, deixa seu palpite aí nos comentários, deixa seu like também, compartilha e vamos São Paulo. Vamos, pessoal. Valeu, obrigado, hein. Vamos aí de live, vai ter live hoje? É bom, hoje dá pra fazer Livezinha live, né. 10 tá. horas, 10h30 é um joguinho bom. 30 minutinhos antes a gente faz, né? Faz, vamos Lá fazer no uma live Instagram. então. Fechou, no Live no Instagram, Instagram. galera. Ó, É o isso. Instagram tá aí na descrição também, do vídeo aí da página, só entrar lá que a gente vai fazer a nossa livezinha. E a Vocês Marina não tá viram participando hoje, nós esquecemos de pedir pra galera logo no começo do vídeo, deixar o like, se inscrever pra quem Exatamente. não é inscrito, Exato. isso aí ajuda muito. É isso aí. Fala Vamos lá, fala, pessoal, Não, Eduardo. vamos São mas ô, Paulo. vocês O vai quê? acabar? Vai, mas Vai fala aí, acabar? Eduardo. Fala Ah, aí. não, vocês viram a entrevista do Reinaldo falando do São Paulo? Ah, que da panela, né, que ele falou da Não, que panela. ele vê todos os jogos, deixa a mulher dormir, fica ali Ah, foi. até de madrugada assistindo o jogo. Ele quer cavar uma vaguinha, mas pode vir, Mas pode vir, Ele é cara, porque do jeito que pode tá vir. ele é Cedric, não, pode torcedor, velho. vir. não, cara, pelo amor de Deus. O Reinaldo, cara, ele falou da panela, né. Ele falou que nunca fez panela, que a panela dele era a panela da amizade, do amor, não sei do quê. Ele é Falei: o "Velho". número 1 da resenha, o Mas Reinaldo. ele é São Paulino mesmo, ele tem um enorme respeito pelo São Paulo, cara. Isso é Ah, verdade, ele isso é sempre bacana. fala. Mas ele comemora como se fosse o último gol dele contra o São Paulo, né? Exatamente, tem isso também. Dá 3 mortais, chuta Ah, bandeira, cara, qualquer coisa que der ele pra tem que fazer, ele honrar faz. a camisa, tem que honrar a É, camisa, tá certo. Ah, é, tem, ué, mas ele extravasa um pouquinho contra a gente. exato. Podia ser um pouco menos, né, Eduardo? Um É, pouco menos. Então beleza, galera. Curte aí, compartilha e vamos São Paulo. Live mais tarde. Valeu. Abraço. exatamente.